Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Hoje apresentado por mim e pelo Evandro. Novamente, né? Bom, antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, curta a nossa página no Facebook, para que você fique sempre inteirado das informações, né? Hoje nós vamos falar vamos trazer um resumo da reunião que a gente teve essa semana na secretaria. Vamos falar de novo, mais uma vez, sobre os desdobramentos do Réveillon da Paulista, né? E tem alguns informes aqui para a gente começar o programa, né? Mas basicamente vamos falar desses dois assuntos, né? Porque se desdobram bastante. Bom, uma coisa que até para o pessoal ficar atento, que a gente tem percebido que muitos colegas estão tendo problemas por conta de falta em perícia médica. Sim. Isso está acontecendo por conta de ter um decreto, que é o 58.225, ele estabeleceu uns novos parâmetros, né? Uma das coisas que diz lá, por exemplo, que nenhum servidor, eles não vão conceder licença para nenhum servidor por período superior a 2 anos. E tinha gente, né, até tive, a pessoa estava afastada há 6 anos. E aí, eles foram na perícia e a licença foi negada. Essa foi uma das coisas. A outra coisa é que as pessoas faltaram na perícia. Assim, quando tiver algum problema que faltou na perícia, ela vai poder fazer um pedido de reconsideração para marcar uma nova perícia. Mas tem que ser justificado. Não dá para faltar na perícia porque estava com dor de cabeça. Porque perdeu o horário. Isso não vai ser aceito, não tem sido aceito como justificativa e a licença tem sido negada e as pessoas estão ficando com as faltas. E se a quantidade de faltas do período que ela ficou afastada for superior a 30 dias, ainda embarca naquela coisa de responder o procedimento por faltas. Então tem que ficar muito atento a essa questão da perícia médica aí. Porque agora, uma das coisas que o decreto estabelece é que faltou na perícia, o pagamento é suspenso. O pagamento é suspenso até passar por nova perícia ou ter o resultado lá do recurso definido, né, da reconsideração definida. Então, muito cuidado com isso. Também, né, tivemos essa semana a visita do subprefeito da cidade de Tiradentes, veio aqui conhecer a sede do sindicato, o Osiel, uma figura muito simpática, muito bacana, a gente conseguiu bater um papo, ele tem uma visão muito legal sobre segurança, né? Foi uma conversa muito boa, tanto que a gente está combinando de fazer uma entrevista com ele, então brevemente vamos trazer ele aqui, entrevistar, alguns vereadores também, estamos pensando em fazer alguns programas diferentes aí para a gente poder divulgar as necessidades da guarda, né? E se você tiver alguma sugestão de alguém que deva ser entrevistado aqui, algum colega que faça alguma coisa diferente, nós vamos tentar trazer o que deve ser perguntado, vamos tentar trazer isso. Mas vamos para os assuntos, Evandro. Vamos começar falando de novo, né, da questão do Réveillon, dos desdobramentos. Isso. Não está em esquecimento. Isso. Hoje, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 24 de janeiro. Portanto, hoje, completaram 21 dias que nós oficiamos o comando, cobrando quais providências ele ia tomar para responsabilizar quem praticou aquela verdadeira tortura com os trabalhadores da guarda, de ficar durante 17 horas em pé, a ponto da colega ter trombose, né, e tudo mais. Até agora não tivemos nenhuma resposta. O que teve, que a gente pode dizer que teve, é que no Diário Oficial de hoje foi trocado o comandante sempre. Né? O início de alguma coisa, né? Então, pode ser que seja por isso, né? Mas isso não é responsabilizar. Sim, não é. Não é responsabilizar. Porque alguém deixou de cumprir uma determinação da SOP. Tinha um planejamento da SOP que não foi cumprido. Descumprimento de ordem. Quando algum guarda descumpre alguma coisa, vixe, Nossa Senhora. Então, causa prejuízo ao serviço, né? Quando alguém do nível 4 descumpre alguma coisa, por que o tratamento vai ser diferente? E moroso. E lento, devagar, essa coisa toda. Já vi guarda ser convocado nas férias, né? Para ter que se explicar.
Agora, se é do nível 4, então, nós ainda estamos aguardando a resposta do comandante, que nós não recebemos, mas nós avisamos no programa anterior que a gente tinha oficiado todos os vereadores. Os vereadores já começaram a responder. Já entraram em contato conosco. Isso que os vereadores estavam em recesso, ainda estão em recesso. Na verdade, a Câmara volta a funcionar mesmo a partir da semana que vem. E eu já recebi contato de alguns vereadores, já tem algumas, porque eles querem saber o que aconteceu, né? Então, assim, na terça-feira, inclusive, né, essa semana, já tenho conversa marcada com o vereador porque ele quer entender exatamente o que a gente está cobrando e tal. Assim, nós aguardamos a resposta do comandante. E a hora que souber, acho que vai ficar muito preocupado. E indignado, né, Clóvis? Não, sim, principalmente se nenhuma medida tivesse tomada. Sim. Né, porque já foi bastante tempo. E outra coisa, o carnaval está chegando. Vamos lembrar, dia 5 de março é o carnaval. Né? Vai ser igual o Réveillon? Qual o planejamento está sendo feito? Quem vai gerenciar? Vai ser do mesmo jeito? Vai chegar na última semana de fevereiro e mandar cancelar as folgas depois que o pessoal já marcou? Né? Como vai ser isso? As pessoas vão ficar quantas horas em pé trabalhando? Também isso daí, né? Bom, então, estamos nessa daí, né? Se o comando não nos responder, nós vamos acionar o Ministério Público. Sim, né? Com certeza. Não respondeu até agora, mas vamos para a próxima? Vamos para a próxima para tentar ser breve dessa vez. Bom, essa semana nós tivemos uma reunião na secretaria, né? E nós já colocamos um texto no site, mas assim, dá uma resumida aqui do que foi discutido. Né? Uma das coisas que a gente tratou lá era sobre a questão do reajuste do RTP, do piso, da gratificação de região estratégica, que o povo já estava agoniado se ia cair ou se não ia cair. Assim, que ia cair esse mês, o Olerite está disponível e tal, todo mundo já está sabendo quanto vai receber no final do mês. O que não vem é a gratificação de região estratégica para aquelas unidades que são novas, né, que passaram a receber agora. E aí isso tem lá um problema técnico que depende da Prodan e tal. Estão tentando resolver isso o mais rápido possível para poder agilizar, né? De qualquer maneira, isso tem que retroagir a abril do ano passado. Isso, que é o decreto de reorganização de abril. Então, até com relação ao pagamento, né, que o pessoal hoje acessou os demonstrativos e tal, e aí, como a gente avisou nos programas anteriores, que provavelmente o Olerite ia vir uma coisa meio turbulenta. Por incrível que pareça, não veio tanto, né? Porque antes eles pagavam de um lado, aí descontava, pagava tudo de um lado, descontava o que pagou do outro, e dessa vez não, eles estão pagando só a diferença. E aí as pessoas estão fazendo confusão. Então vou dizer alguma coisa. Alguns colegas perguntando, principalmente o pessoal que recebe o abono suplementar, né? Então, mais o pessoal que está aqui no centro, o pessoal mais novo, e o pessoal perguntando por que o abono suplementar está só R$ 448, o valor não tinha que ser 700 e alguma coisa? Assim, aí eu olhei o demonstrativo de dois, eles me mandaram e eu olhei. Assim, é uma coisa meio nossa, né? Eu lembro do que eu tenho direito de receber, mas eu não lembro do que eu já recebi. Na verdade, digamos que o valor dá 600. Só que em outubro, ele recebeu, pela regra anterior, do piso anterior, novembro e dezembro. Então, o que tem que pagar não é a integralidade, é a diferença. Sim. É a diferença. O mês de janeiro, sim, é integral, né? Então tem que pagar a diferença. E eu olhei lá, realmente está pagando a diferença, porque ele já tinha recebido uma parte. Né? Então essa é uma coisa. A outra coisa que aconteceu muito aqui na IAI, né, Inspetoria de Ações Integradas, que tem um grande número de guardas novos, que eles, no mês de dezembro, eles foram lançados ainda no sistema como diarista, eles já estavam plantonista e tal. E agora eles estão ajeitando a diferença. Aí o que o colega viu? Ele viu lá que estava descontando do auxílio transporte, né?
Porque realmente, se ele recebeu como diarista e ele era plantonista, a quantidade de dias que ele teve que trabalhar era menor. E aí faz o ajuste. Aí ele me ligou, né, todo preocupado, falando para eu olhar, por que está descontando a mais e tal? Eu olhei lá do outro lado, o que eu percebi? Que está pagando a diferença do auxílio-refeição. Porque ele era diarista, ou melhor, ele recebeu como diarista e tinha direito de receber como plantonista, e o valor é maior. Desse lado ele não tinha visto, do lado que estava descontando ele viu. Então, isso é natural, olha lá, né? Eu falei, não, mas tá certo, você está recebendo aqui, você tem direito de receber a mais do auxílio-refeição, que inclusive é um valor maior, e aqui está descontando o que você recebeu do auxílio-transporte. O procedimento é esse mesmo. A única coisa é que, como o auxílio-refeição a gente recebe sempre do mês que passou, sim, e o auxílio-transporte a gente recebe para o mês que vai começar, as pessoas ficam um pouco mais confusas. Mas, de qualquer maneira, acertaram, ajustaram lá, né, direitinho, no princípio não vi nada assim fora do... Pode até ser que tenha um erro pontual ou outro, que aí vai ter que verificar. Mas até mesmo a diferença do 13º, do 1 terço de férias, estava tudo lá. Né? Então isso é muito bom, só não está a gratificação de região estratégica porque tem que resolver essa parada aí. Né? Uma outra coisa que a gente tratou na reunião, que é uma coisa boa, que a partir agora do mês de fevereiro, março, né? Todas as unidades da guarda contarão com equipes de limpeza. Isso foi a informação que a Secretaria nos passou. Então não vai ter mais o guarda, como que a gente chamava, o PO, né? Que era o de limpeza, que era ligado para limpeza da unidade. Vai ter empresa de limpeza em todas as unidades. Né? Isso é uma coisa muito boa, a gente tem que parabenizar pelo esforço de ter conseguido, foi uma luta de muitos anos e isso também demonstra que vale a pena reclamar, né, fazer a briga, porque eu lembro que teve momentos aqui que a gente brigava, né, o sindicato teve lá atrás que nenhuma unidade tinha limpeza. Não existia. Muitos anos. Começou a ter limpeza nas unidades, acho que a partir de 2009, e foi de muita luta. A gente cobrava que faltava papel higiênico no banheiro e tal, aí foi implantando uma unidade, aí aumentou e agora, finalmente, vai chegar em todas as unidades. Essa foi a informação que a Secretaria nos deu, de que o processo já foi feito, a empresa já foi... Só precisa abrir o caixa da prefeitura, né? Que ele começa agora a liberar dinheiro mesmo, dos impostos, final de janeiro, começo de fevereiro. Como é que inclusive eu entrei hoje no sistema lá da prefeitura, e que eu tinha entrado a semana passada, eu entrei hoje, está liberado o IPTU para eu pagar. Legal, né? Liberado o IPTU para eu pagar. Então vai liberar o orçamento da prefeitura. E aí, a partir disso, todas as unidades da Guarda, são 59 unidades, vão contar com profissionais contratados para fazer a limpeza. Isso também é uma coisa muito boa. Uma outra coisa que a gente questionou na reunião é por que tem guarda sem receber uniforme. Eu até levei um exemplo, que eu conversei com uma colega, ela mandou um e-mail para o sindicato e por coincidência ela estava ali no ato do passe livre, eu aproveitei e conversei com ela. Assim, ela tem 2 anos na instituição. Em 2 anos ela recebeu um kit de uniforme e um par de borzeguinho. Faz DEAC, faz isso, faz aquilo, o borzeguinho dela já está todo desgastado e tudo mais. E o secretário ele ficou até um pouco surpreso, porque assim, né, de que esse é um problema de gerenciamento, de distribuição. E aí eu posso dizer, eu estive na DML e eu vi os uniformes lá, eu vi pilhas de uniforme, cinto de lona, borzeguinho, né? Então, assim, tem que cobrar um pouco da unidade. O que ficou definido? Que a Suplan, ela vai organizar essa distribuição para que todo mundo chegue. Mas de que o compromisso da secretaria é de que tenha uniforme, 2 kits de uniforme, 2 calças, 2 camisas, 2 camisetas, um cinto de lona, um cinto de guarnição, uma blusa de frio. Para o efetivo operacional, um kit desses. E para o efetivo administrativo, um kit e meio, digamos assim, né?
É uma calça, uma camisa. É um kit slim, né? Isso. É um sedã e um hatch, né? Hatch, Mas enfim, isso foi o que nos foi passado pelo secretário. E realmente eu vi bastante coisa lá na DME, né? Capa de chuva, né? Que nós vimos, capa de chuva, isso. Até o comandante fez um vídeo aí, estamos com aquilo, capa de chuva e tal. Assim, as pessoas já tiveram alguns colegas que receberam, né? E se receberam tem que começar a usar, né? Enfim, e isso tá funcionando, né? Tá caminhando. Nós vamos continuar indo, fiscalizando, enfim, olhando. Eu estive hoje no Bom Retiro, até voltar um pouco naquela coisa das perícias que eu falei. Eu fui hoje lá no Bom Retiro porque tinha um colega com um problema, e assim, e muitas vezes a gente percebe que os colegas que estão na atividade fim, estão na rua, acabam tendo problema por falta de conhecimento de quem está no suporte administrativo. Eu nem vou entrar no mérito da formação, enfim. Mas o caso concreto do colega, assim, ele sofreu um acidente de trabalho que não necessitava de afastamento, né? Precisava fazer o registro, mas não necessitava do afastamento. Só que mandaram ele se afastar. Sim. E aí quando detectaram o erro, a COGES disse que não precisava, mandaram ele retornar e disseram que era tudo falta. Sim. E ele deu causa. Não, aí assim, mas eu fui lá, conversei com o inspetor Rufino, que me atendeu muito bem, estava muito empenhado em resolver o problema, diga-se, né, tá com bastante demanda, e uma coisa que deu para perceber lá, que assim, uma unidade que tem mais de 300, no efetivo mais de 300, a estrutura administrativa que está disponibilizada lá não está adequada. Precisa de mais gente e com mais conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai levar para discutir com o comandante, né? Clóvis, inclusive, Clóvis, esse é um dos casos da BR. Hoje eu atendi 2 casos muito similares da mesma unidade. O que está acontecendo? Então, tem algum problema lá de orientação, né? Mas, de qualquer maneira, eu nem vou ser muito duro, porque eu senti, de fato, disposição do inspetor Rufino em resolver as coisas, ele já estava bem encaminhado e tal. Então vamos aguardar a solução antes de falar qualquer coisa. Mas o que dá para dizer é que quem gerencia a unidade não pode resolver a coisa, não, fica quietinho, é assim mesmo e acabou. Essa era na guarda já acabou. As pessoas a frase era da pala para cima você não olha, da pala para baixo. Isso não existe. As coisas têm que ser pautadas numa relação profissional. Legal. Se a legislação determina algum direito, pouco importa se quem está exercendo o direito é um terceira classe ou um inspetor Ultra Mega Top Blaster Master Plus, né? O direito é o direito. Então não tem essa de dar carteirada de que eu sou chefe e você tem que ficar quieto porque eu estou dizendo. Aceitar tudo. E aceitar nenhum. Não vai aceitar. Primeiro que assim, as pessoas se socorrem ao sindicato com muito mais confiança, né, estão muito mais seguras para isso, estão muito melhor informadas, né, nós temos um livrinho que tem toda a legislação. Agora uma outra coisa boa que eu vi, que estão organizando finalmente as equipes para ter atividade física de maneira perene, do jeito que manda a legislação. Então vamos aqui torcer, mandar nossas energias positivas para que dê tudo certo e que o planejamento que ele me mostrou lá funcione realmente, porque eu senti, de fato, empenho nele em resolver e deu para perceber que está sobrecarregado, porque a inspetoria do Bom Retiro, ela deveria ter lá para cuidar do efetivo, pela proporção que a legislação estabelece, deveria ter 25 inspetores. 25 do nível 3. Isso. Tem 16. Né? Deve ter algum lugar com mais. Então, isso significa que cada inspetor lá do Bom Retiro está trabalhando por 1,5. Está trabalhando por 1,5. Então, tem algum lugar que tem 3 inspetores trabalhando por 2. Sim. Precisa organizar melhor isso daí, isso é responsabilidade do comando, não dá nem para responsabilizar o chefe da unidade. Ele está trabalhando com o que ele tem. Mas o chefe da unidade a gente pode responsabilizar pela forma que ele trata o trabalho. Não, isso sim, mas essa semana eu nem vou tratar disso, senão fica parecendo
que a gente está pegando no pé e tal, então vamos dar uma segurada nisso daí. Mas vamos elogiar eles, né? Que vai ter atividade física. Tomara. Eu gosto de falar aqui de que as coisas estão funcionando, de que está tudo legal. Mas quando não está, não tem jeito, né? Tem outra saída. Aí, Evandro, até para você falar um pouco mais disso, nós ingressamos com a ação direta de inconstitucionalidade contra o Sampaprévia. Eu queria que você explicasse um pouco isso para o pessoal. Sim, Clóvis. Todo mundo sabe, né? A gente vai sentir na pele, provavelmente em abril, o desconto, né? O aumento do desconto de prêmio. O sindicato, né? O departamento jurídico do sindicato, hoje entrou com uma ação contra o Sampaprévia, resumidamente alegando a inconstitucionalidade do Sampaprévia. De forma bem simples, a Constituição fala que os institutos de previdência, né, as aposentadorias, tem que ter um equilíbrio autorial. Né? Autorial, desculpa. Autorial, perdão a palavra. E a prefeitura até hoje não fez isso. Ela apresentou números meio esparsos, não teve muita convicção, o texto da lei ficou muito ruim, Clóvis. E nós estamos entrando, questionando, né, essa inconstitucionalidade, a falta desse estudo. E dentro disso, nós vamos pedir liminarmente que seja suspensa a lei até que seja apresentado esse estudo. Vamos ver como é. De forma séria, né, Clóvis? A justiça vai ser... Vamos aguardar a justiça, vamos ver se a justiça vai se portar como uma justiça da prefeitura. Administração pública, né? O trabalhador é a parte, porque é um confisco, né? Desculpa, perdeu 14%. Estou com uns 19 antes, que pelo menos conseguimos afastar o índice de 19%, né? Que seria gradativo. Eu calculei hoje, né? Eu nessa coisa de conferir pagamento, o que eu fiz? Eu peguei o meu mesmo, os 4 meses, para ver se eu identificasse alguma coisa errada no meu serviço de parâmetro, né? Aí eu aproveitei até para fazer uma projeção, né, que é uma coisa do serviço público. Às vezes você é promovido, né, que nem no meu caso, eu peguei a sexta parte, agora aí você melhora a faixa salarial. Sim. Só que ao melhorar a faixa salarial, eu saí do abono do Vale Alimentação. Eu deixei de receber o Vale Alimentação. Aí, pela lógica da administração, daqui uns dias eu vou passar a contribuir mais com a Previdência. Aí aquilo que eu ganhei pela evolução da carreira acaba então fica... E o aumento também, né? Isso, teve um aumento e tal, né? Tudo isso contribuiu para sair do Vale Alimentação. Aí vai vir o aumento da Previdência e aí acaba que você volta para onde você estava, né? Para onde estava. Nós vamos torcer, né, que a justiça tenha a sensibilidade e liminarmente, no final, decida pela inconstitucionalidade. Principalmente porque vai vir uma reforma da Previdência do ponto de vista nacional, né? E aí sabe Deus o que vem de lá. Inclusive nós, Clóvis, o Sindicato de São Paulo, através da Federação de Sindicatos, vamos estar constantemente em Brasília, brigando, lutando contra qualquer reforma da Previdência, sem de fato apurar o déficit, é injusto. Uma outra coisa, assim, nós vamos, nos próximos dias aí, a gente deve publicar, né, o edital de convocação para a Assembleia de Construção de Pauta, né? Sim. Agora no mês de fevereiro nós estamos construindo nossa pauta 2019 para entregar para a administração, então fique atento, participe, venha trazer sua contribuição, venha fazer a discussão. Uma outra coisa que nos foi informada lá na reunião com o secretário é que nos próximos dias, né, isso possivelmente seja aí depois das inscrições do processo de promoção vertical que vai se iniciar, ser constituída uma comissão para discutir alterações lá no decreto que regulamenta a pontuação da promoção vertical. A gente já falou sobre isso aqui, então isso logo deve ocorrer. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas, vamos lá. Vamos começar respondendo a pergunta, né? Na verdade são 3 perguntas, eu vou ler as 3, Clóvis, que tem tudo a ver e você explica melhor. São de candidatos, né? Que estão ávidos para entrar na guarda, né? Para passar por esse sofrimento que a gente tanto reclama aqui no dia a dia. Mas vamos lá. O Leandro da Silva, ele dá uma boa noite à equipe do Sindicatos, né? E ele falou que ficou na posição 1695 da classificação final do concurso da GESEM de 2013, tá? Que é o pessoal que está vindo ainda desse concurso.
e queria fazer um apelo à diretoria do Sindiguardas para lutar em favor deles. Eles estão fazendo isso. Restam somente 250 remanescentes, né, do concurso, segundo ele. Há muitos GCMs que têm que dobrar para suprir a escala de trabalho. Está adivinhando, né? Ele está fazendo uma avaliação aqui. A demanda é grande, né? A demanda é grande. Adivinhando. Aí ele quer fazer parte da GCM, né? E quer que a gente lute por eles e vai permanecer no guarda. A pergunta do Rodrigo Coelho, Clóvis, de Souza, é mesmo, muito parecida, né? Ele gostaria de saber, referente às convocações do último concurso de 2013, e que vinha acontecendo todos os meses até novembro. E de lá para cá ele acompanhando o Sindiguardas, e a classificação dele, ele fala que é 1.827. Tá? O Diego dos Santos, né? Ele... Deixa eu entender aqui, né? Quer saber se vai ter reposições de novembro dos candidatos do concurso. Se tiver, quando vai ser? Né? Bom, basicamente a mesma pergunta. Né? Vai me chamar ou não? Justamente isso. Ele quer saber se vai ou não. Assim, toda semana a gente responde isso para alguém. Né? E a resposta não mudou. O que aconteceu foi o seguinte. O concurso era para 1.400 vagas masculinas e 600 femininas. Já foram chamadas todas as mulheres e os homens até o número 1.400, que eram os que tinham o direito a ser chamado, todos já foram chamados. E foram chamados até 1.600 e alguma coisa, 1.500 e alguma coisa, para repor. Né? Essas pessoas, algumas já estão fazendo curso, outras estão ainda em fase de exame médico. O que a Secretaria está esperando? O resultado desses exames para saber quantas pessoas mais terão que ser chamadas para repor essas pessoas que não completaram. O COGES está demorando pra caramba. Até ontem no Diário Oficial saiu chamando alguns desses candidatos. Eu atendi uma moça aqui essa semana, que é candidata do concurso. Ela fez o exame médico, acho que em julho, agosto, uma coisa assim. E aí deu um problema qualquer lá. Ela teria que passar por uma junta. E está demorando 6 meses para fazer esse exame. Essa junta, né? E só vão nomear outras pessoas depois que essas pessoas tiverem uma definição. Se elas entrarem, não vai chamar outra para colocar no lugar dela. Se elas forem reprovadas lá no exame médico, outras pessoas poderão ser chamadas. Então o que está acontecendo é isso. Agora, dá para dar garantia que vai chegar até a sua classificação? Não dá, não sabemos quantas são. Né? O último número que eu sabia, acho que eram 40 e poucos que teriam que ser repostos. Esse número seguramente vai ser um pouco maior. Mas não dá para dizer até que número vai chegar. Não temos essa informação. Não dá para dizer até que número vai chegar nisso daí. Né? Então, o que tem de concreto é isso. Né? A gente quer que complete, nós precisamos de guardas, tanto que a gente já está cobrando, né? Estamos discutindo. Isso, já está o novo edital preparado, vai entrar na fase burocrática, tem que abrir orçamento, tem uma burocracia para ser seguida, mas tem uma expectativa de que até o mês de abril, né, no primeiro trimestre se cumpra a parte burocrática e solte aí o novo edital até o mês de abril para o início para um novo concurso. Né? Isso é o que tem nesse momento para isso. Né? Está dependendo lá do COGES, chamaram um monte de gente da educação simultaneamente e tal, e a demanda, a estrutura que eles têm lá não é muito grande, então esse é o problema que está demorando um pouco, essa coisa aí. O número de servidores eles são tem poucos. Uma pergunta aqui que é para você responder, que é do Newton Lopo de Abreu. Tem 2 Lopos, eu sempre confundo eles, né? São 2 irmãos, é o inspetor. Ele está perguntando sobre o mandado de injunção. Né? Ele está até meio bravo aqui, né? E a aposentadoria por mandado de injunção? Caiu no esquecimento? Não, é impossível cair no esquecimento. Todo dia tem alguém que lembra a gente, né? Nem que a gente quisesse, aquele formulário de PPP que foi criado, serviu para o quê? Indeferiram vários alegando que não entregamos esse documento, sendo que o COGES é que não atestou, enfim, não nos levam a sério e tal. Assim, eu não sei quem ele está dizendo que não leva a sério, não é o sindicato.
nós estamos levando esse assunto muito a sério, muito a sério. Desde 2014, né? A ação anterior. Antes, porque a decisão da ação foi em a ação é de 2010, se eu tiver engano. Desde 2010 o sindicato com essa questão de aposentadoria especial. Tanto é que nós a ação acho que é de 2012. E a decisão foi em 2014. Isso. Mas enfim, bem, o fato é que a gente está atento, estamos nisso. Até queria que você desse uma explicada como é que os andamentos dessa coisa, como é que está. Qual que é o grande... Agora tem um entrave, que é um entrave desentendimento entre órgãos da própria prefeitura. Nós tivemos uma reunião com a diretora do COGES e os peritos que emitem o PPP. Né? Na palavra dos peritos, a prefeitura não emite, Clóvis, PPP por atividade de risco. E a decisão fala de atividade de risco. E a decisão estava de atividade de risco. Os PPP que eles estão emitindo é por insalubridade. A insalubridade, nós estamos expostos, mas de forma esporádica. E ela não pode ser, tem que ser contínua. A questão da atividade de risco, segundo os próprios peritos, eles falaram que é simplesmente contabilizar tempo. Só que a assessoria jurídica da Secretaria entende que é necessário PPP, só que o PPP ele vem incompleto, não dá os 25 anos. Qual que é o grande problema nisso? Nós sugerimos, inclusive, para o secretário. Fizemos um ofício, pedimos uma reunião conjunta entre a Secretaria e a diretora do COGES e os peritos para sanar esse problema. Que o culpado não é o servidor, é a administração que tem que se entender se ela vai criar um PPP para atividade de risco ou se ela vai simplesmente contabilizar tempo e quem completou. Então, inclusive sobre isso, ontem teve, na sede da prefeitura, teve uma reunião conjunta entre os secretários de segurança municipais aí, que foi chamada pela secretaria, eu do José Roberto, né? Isso, do secretário, para tentar montar atividades conjuntas, conseguir, por exemplo, fazer uma compra fazer um ato de registro de preço. Às vezes fazer um ato de registro de preço que todas as guardas para comprar uniforme, assim, é uma discussão importante, mas eu estou usando isso para dizer que eu aproveitei e conversei. E essa reunião já foi pedida, né? Eles pediram uma reunião, a Valéria, a diretora do COGES, né? Isso. Ela está de férias. Sim, semana que vem que ela volta. Isso, a semana que vem que ela volta, ela retornando, vamos fazer essa reunião que vai sentar a nossa secretaria, o COGES e o sindicato, para falar, vocês têm que tomar uma definição, né? Sim. Um diz que precisa, o outro diz que não tem nem como fazer isso, que não é necessário, vocês precisam se ajustar aí para dizer... Ou então negar, não vamos fazer coisa nenhuma e aí a gente vai de novo para a justiça, e que é uma solução que a gente quer encontrar outra, porque a justiça é sempre mais lenta, mais demorada, mais complicada. Isso é só para responder para o Louco especificamente. Louco, eu estou na mesma situação que você. Eu tenho 26 anos de guarda, eu fiz o pedido pelo mandado de junção, eu estou muito preocupado e interessado também, com toda a diretoria também, né? Não é só eu, né? Toda a diretoria está... Fiz 20 anos agora, ainda não dá. Mas, o presente é novinho. Esse negócio de novinho aí, precisamos definir o que é novinho e o que é antigo. Eu até estava fazendo uma pesquisa, você falou sobre isso, eu estava fazendo uma pesquisa, depois a gente até divulga, sobre os tempos que as pessoas têm na guarda, né? E assim, o que a gente percebe olhando a pesquisa? Tem muito discurso. Tem muito discurso. Né? 70% do efetivo da guarda tem menos de 20 anos. Então tem muita folclore. Tem muito de efetivo exercício, né? 70%. Mas depois até, eu sou meio nerd com número, até para não... Com certeza. Tenho certeza disso. Não dar o número equivocado, depois a gente... Talvez na próxima semana a gente traga um pouco esses dados aí de escolaridade, né? Que tem, nossa, como tem loira do banheiro nas escolas da 40 pós-graduação. Assim, o que eu vou dizer, 35% do efetivo da guarda tem nível superior, infelizmente. Eu gostaria que fosse os 70% que o povo diz que são. Né? Mas, enfim, com relação a isso, nós estamos encaminhando. Vamos para as próximas aí? Vamos, tá. Agora vamos para a pergunta, do Carlos Alberto de Oliveira. Ele pergunta em relação ao remanejamento dos cipeiros. Foi dito que esses não seriam remanejados. No entanto, aqueles que estavam no período de estabilidade, que na opinião dele foi um direito adquirido, foram remanejados
sem ao menos terem um direito de escolha. O que vocês pretendem fazer em relação a isso? Ah, sim, não chegou para nós nenhuma pessoa que falou, eu fui remanejado, né, dentro da estabilidade da CIPA. Né? Então, assim, tem que chegar a demanda, porque às vezes a pessoa foi removida, mas está satisfeita no lugar onde ela estava, vai eu lá falar, não, devolve ele para onde ele estava. Então, a pessoa precisa manifestar a vontade dela. O que pode ter acontecido, né? O que tem? O único lugar que a CIPA foi extinta, que eu me lembro, foi da Moca, que é uma unidade que sumiu, deixou de existir. E aí tinha toda uma discussão lá dos cipeiros e tal, que eles poderiam escolher para onde iriam e tudo mais. Isso foi, inclusive, concordado pelo comandante. Um compromisso assumido pelo comandante. Porque o Carlos Alberto de Oliveira aqui, ele não diz de que unidade ele está falando. Então, se é com ele especificamente. Então eu não tenho como saber. Mas, possa ser que nesse caso tenha acontecido alguma coisa, mas a pessoa também não manifestou a reclamação, né? Não sei se ele está falando dele ou se ele está falando de outra pessoa aqui. Agora, um problema que está tendo sério é em Pirituba, Perus. Sim. Porque, vamos lá, as bases elas se fundiram. Então a CIPA não deixou de existir. Ao invés de ter duas CIPAs, passou a ter uma CIPA só. E o número aumenta de disperso. Porque o efetivo, a CIPA era proporcional a cada unidade, quando juntou, ficou uma CIPA proporcional às duas unidades. A cada 20 servidores, isso, a CIPA continua existindo. Só que na lista, agora está tendo remoção aí de CD, subinspetor, vai vir aqui para o centro, e colocaram lá dessa unidade, colocaram os cipeiros na relação. Eu conversei com o subcomandante por várias vezes e na reunião aí que a gente teve na secretaria, eles disseram que não serão removidos. Não serão removidos. Isso é uma coisa que cabe inclusive responsabilização de quem colocou na lista alguém que não poderia ser removido, sabendo que não poderia. Se né? Uma ordem de subcomando. E assim, foi uma coisa muito esquisita, porque colocaram um cipeiro, como ele estava de férias, ele estava impedido e não poderia ser removido, ele foi substituído por outra cipeira. Então, isso está parecendo uma coisa meio pessoal. Eu quero acreditar que não, que foi só um equívoco, mas eu espero que isso seja corrigido. Mais breve. Porque nós não queremos transformar isso num Réveillon também, né? Mais um Réveillon? No Réveillon. Mas o compromisso do comandante, do subcomandante e do inspetor Praxis da SOP é de que nenhum cipeiro será removido, estando no mandato ou estando na estabilidade. Né? Se aconteceu isso com você, entre em contato com a gente para a gente ver o caso concreto. Nos procure. O caso concreto. Porque pode acontecer do cara querer ter ido. Né? Não vamos conveniente para ele. Né? Na vontade, né? Vamos para a última. Vamos para a última. Agora é o Batista Matos, né? Isso. Ele quer um esclarecimento, né? Ele está perguntando, a RDO-DEAC, quando vai fiscalizar um posto que está coberto pela DEAC, né? Exige a apresentação de funcional para anotações pertinentes aos deveres do rondante. Porém, na opinião dele, né? Existem locais críticos que também há a presença de GCMs de plantão. Eles também exigem funcional desses guardas. Está correto esse procedimento? Haja visto que estes outros não são da DEAC? Bom, vamos lá. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para responder isso. Mas, em princípio, eu vou dizer, está correto. Né? Quem está fiscalizando, vamos lá. Num determinado posto tem, digamos lá, 4 guardas. 2 estão de DEAC e 2 não estão. 2 é plantão normal. 2 estão no plantão normal. O cidadão que está passando lá, faz alguma diferença? O que ele vê? 4 GCMs. 4 GCMs. E o que ele espera desses 4 GCMs? Ele trabalha adequado. Que esteja com a postura adequada, uniformizado adequadamente e tudo mais. Mas. Então, pouco importa se é DEAC ou se não é. Aí vem alguém fiscalizar. Aí fiscal, eu sou DEAC, eu só fiscalizo o da DEAC. Aí tem que vir outro para fiscalizar o que está no trabalho, que está na jornada normal. Quem está fiscalizando é alguém cuja categoria tem a atribuição de fiscalização. Sim. De quem está de serviço. Está todo mundo trabalhando. O camarada da DEAC está trabalhando, o camarada o guarda da escala do plantão normal está trabalhando, e a pessoa da RDO que está lá rondando, ela está trabalhando, estando de DEAC, ela está no plantão normal. Então a atribuição continua a mesma, não mudou a atribuição.
Então é lógico que pode fiscalizar. Da mesma maneira que quem está na DEAC, se a pessoa que está no plantão precisar de apoio, não, eu não apoio porque eu estou na DEAC, eu só apoio gente da DEAC. Porque aí, essa é a RDO. A fiscalização não é problema, né? O problema, não, às vezes, o que incomoda é a fiscalização desrespeitosa. Isso, aí nós vamos entrar para outra parte, que é diferente. Então, Batista, respondendo, quem for fiscalizar, pode fiscalizar quem está na DEAC e quem não está. Não tem problema, até porque quem está sendo fiscalizado, o senhor está na DEAC? Ah, não, eu estou na escala normal, então fiscaliza só ele, eu vou ficar aqui sem cinturão, tem lógica. Eu vou dormir ali no carro, né? Quando vier o que me fiscaliza, ele dorme no carro e eu fico aqui no QAP, né? Não dá. Agora, o que não pode, e aí, outro dia o Márcio cobrou aqui, depois o pessoal fica magoado lá na RDO. Mas pra que o camarada lá da RDO que vai rondar, pegar os guardas no cemitério e colocar em forma? Não aprenderam nada com o Réveillon. Né? Colocar o povo em forma, 4 guardas em forma lá no cemitério. Chega a ser, eu acho que para quem vê de fora é até ridículo. Não, quem fica olhando, vê isso, qual a razão, qual o objetivo disso? Constranger o trabalhador? O que procuram com isso? Colocar o povo em forma lá para ele poder fazer revista no meio do cemitério, lá do crematório. Né? Então, assim, até preciso, de novo, conversar lá com o chefe da RDO, porque às vezes o pessoal dá uma pirada na batatinha lá, né? Viaja na maionese e resolve ser mais realista do que a realidade. E parece que não aprende com as falhas dos outros. Com as coisas que acontecem, né? Então, assim, Batista, respondendo objetivamente, quem fiscaliza pode fiscalizar da DEAC, não DEAC, não tem problema nenhum. Né? Até porque se você está trabalhando ok, direitinho, você está na DEAC, não está, pode fiscalizar à vontade, está coberto e alinhado, não tem problema nenhum. Né? Bom, beleza? Final. Por hoje é só. Né? Estaremos de volta semana que vem. Amanhã é o aniversário de São Paulo, deve ter alguma atividade da guarda, vamos ficar atentos para ver se não acontece nenhuma maluquice. Vamos estar dando umas voltinhas pela cidade. Isso. Né? Tem alguns eventos e tal, né? Para ver se não acontece nenhuma coisa maluca, e a semana que vem a gente retorna com as informações para que você fique por dentro.